Olá, meu nome é Victoria dos Santos Monteiro, sou mestranda no programa de pós-graduação em Ciências Biológicas da Universidade Federal do Rio Grande e vou apresentar o trabalho intitulado Influência da Temperatura na extração de polifenóis do caroço de açaí para a síntese de nanopartículas de prata. A síntese verde de nanopartículas tem se destacado como alternativa mais sustentável aos métodos convencionais. Neste contexto, resíduos agroindustriais vêm sendo estudados como fonte de compostos bioativos. Entre eles, destaca-se o caroço de açaí, que representa cerca de 85% do fruto e é geralmente descartado após o processamento. Dessa forma, o objetivo deste estudo foi avaliar a influência da temperatura na extração de polifenóis do caroço de açaí e a sua aplicação na síntese de nanopartículas de prata. Para a realização do estudo, os caroços de açaí foram triturados para obtenção da biomassa e submetidos a uma extração. Embora diferentes tempos e temperaturas tenham sido avaliadas, a análise estatística mostrou que apenas a temperatura influenciou significativamente os resultados. Assim, os dados apresentados preferem-se a extrações realizadas durante uma hora nas temperaturas de 25, 50 e 75 graus Celsius. Após a obtenção dos extratos, foram realizadas análises de compostos fenólicos totais, atividades antioxidantes pelo método de ppH, a síntese de nanopartículas de prata e a caracterização por espectroscopia UV-Vis. Passando então agora para os resultados. O primeiro gráfico apresenta os valores de compostos fenólicos totais. Podemos então observar que o aumento da temperatura favoreceu a extração desses compostos, sendo obtidos valores significativamente maiores nas temperaturas de 50 e 75 graus Celsius, quando comparados à condição de 25 graus Celsius. Esse resultado indica que a temperatura mais elevada aumentou a eficiência da extração dos polifenóis presentes no caroço de açaí. Já no gráfico central, são apresentados os espectros UV-Vis das nanopartículas testadas. Todas as amostras apresentaram características próximas de 420 a 440 nanômetros, confirmando então a formação de nanopartículas de prata. Além da presença do pico característico, observamos um aumento progressivo da intensidade dos espectros com a elevação da temperatura. Esse comportamento também pode ser observado pelos valores da área sobre a curva, que foram de 78,61 para 25 graus Celsius, 93,61 para 50 graus Celsius e 110,54 para 75 graus Celsius. Esses resultados sugerem que a temperatura mais elevada favorece a formação das nanopartículas, possivelmente pela maior disponibilidade de compostos fenólicos, capazes então de atuar como agentes sedutores durante a síntese. Já o terceiro gráfico apresenta os resultados da atividade antioxidante determinada pelo método de ppH, expresso em equivalente dólares. Curiosamente, observamos comportamentos diferentes do encontrado nos demais resultados. Enquanto a extração de compostos fenólicos e a formação de nanopartículas aumentaram com a temperatura, a atividade antioxidante apresentou redução das temperaturas mais elevadas. Os maiores valores foram observados em 25 graus Celsius, enquanto a menor atividade antioxidante foi observada em 75 graus Celsius. Esse resultado sugere que a temperatura mais elevada pode então promover alterações ou degradações de compostos antioxidantes mais sensíveis ao calor. Assim, embora a temperatura de 75 graus Celsius tenha favorecido a extração dos compostos fenólicos e a formação de nanopartículas, ela não apresentou a melhor atividade antioxidante. Concluindo, os resultados demonstraram que a temperatura foi a principal variável responsável por influenciar a extração dos compostos fenólicos do caroço de açaí. O aumento da temperatura favoreceu tanto a recuperação desses compostos quanto a formação de nanopartículas de prata. Por outro lado, observou-se uma redução na atividade antioxidante nas temperaturas mais elevadas, indicando então que existe um equilíbrio entre maximizar a extração dos compostos bioativos e preservar sua atividade biológica. Dessa forma, o caroço de açaí demonstrou o potencial para aplicação de rotas sustentáveis de síntese de nanopartículas de prata, agregando valor a um resíduo agroindustrial e contribuindo então para o desenvolvimento de processos mais sustentáveis na área de nanotecnologia. Muito obrigada pela atenção.